A gente começa a edição de hoje falando de um assunto de saúde pública. Isso porque o Ministério da Agricultura identificou que boa parte dos azeites importados, como extra virgem, não respeitam essa classificação. As análises realizadas pelo órgão foram determinadas em uma ação civil pública movida pelo Ministério Público Federal em São Paulo, que investiga suspeitas de fraude no mercado de azeites. O objetivo da ação é reforçar a fiscalização sobre as compras externas e a comercialização do produto no país, tanto a granel quanto o produto já envasado. Laudos do Ministério da Agricultura indicam que mais de 80% dos azeites importados não correspondem às especificações dos rótulos, sendo que alguns foram classificados até como azeites lampantes, que são considerados impróprios para o consumo. E sobre essa situação, a gente conversa agora com Flávio Obino Filho, presidente do Instituto Brasileiro de Olivicultura, o Ibroliva. Flávio, muito obrigada por estar com a gente. Boa tarde para você. Já quero começar perguntando como o Ibroliva vê essa situação. Afinal, azeite é agro, o Brasil produz azeite. Boa tarde, Isadora. O Ibroliva já há um bom tempo vem denunciando que os azeites importados vendidos nas gôndolas de supermercados, como extra virgem, não têm essa classificação. São azeites com defeito, são azeites que foram refugados pela comunidade europeia, azeites que não se sabe quando foram produzidos, apenas o seu envasamento, e que chegam no Brasil com esses defeitos. Então, os laudos agora feitos por determinação judicial no âmbito de uma ação civil pública confirmam o que o Ibroliva vem falando há muito tempo. Os azeites importados, na sua grande maioria, não são extra virgens. São virgens, são azeites que têm suas qualidades quando comparados aos azeites de soja, girassol, aos azeites que não são naturais, né? Mas não pode ser comparado com extra virgem, que é aquele produzido no Brasil como um azeite super premium. Flávio, vamos fazer então essa diferença aqui para a gente deixar esses destaques principais do azeite extra virgem, do azeite virgem. E aí, já queria perguntar também qual que é o risco para o consumidor quando esse produto não está especificado no rótulo. Muitas vezes o consumidor já não consegue identificar de cara, e aí se você não tem no rótulo a especificidade, fica mais difícil ainda, não é? O problema que nós enfrentamos é a rotulação equivocada ou fraudada, né? Então, eu vou no supermercado, o consumidor acha que está comprando extra virgem, está escrito no rótulo que ele é extra virgem, mas dentro do frasco eu não encontro extra virgem. Qual é a diferença entre os dois? Primeiro, tem todas as questões aí da análise química, né? Acidez, por exemplo, o extra virgem tem que ter no máximo 0,8 e o virgem pode ter uma acidez maior. O problema maior é no sensorial. O azeite extra virgem, ele não pode ter defeitos. Se ele tiver um gosto de ranço, se ele tiver um oxidado, por exemplo, se ele lembrar uma azeitona em conserva, se ele tiver um gosto de ferrugem, metálico, ele vai ter defeito. E aí a gente sabe que ele não é extra virgem. E se não é extra virgem, ele não tem mais polifenóis, não tem mais antioxidantes, ou nunca teve polifenóis e antioxidantes. E esses polifenóis e antioxidantes que são encontrados somente no extra virgem, são aqueles que o consumidor procura em função da sua saúde cerebral. Hoje tem comprovação que Parkinson e Alzheimer, dependendo da sua dieta, e ela sendo uma dieta com base em extra virgem, tem diferença. A questão da saciedade, hoje se fala muito nas canetas, um azeite extra virgem te sacia, eu como menos se eu utilizo o extra virgem. Se eu utilizo o virgem, eu vou comer mais. O trato intestinal também, por ter esses polifenóis e os antioxidantes, eles têm uma diferença no extra virgem, e todo o auxílio nos processos inflamatórios que não tem no virgem, que auxilia, como extra virgem, no trato cardiovascular. Mas esse é o grande problema. Eu vou na prateleira, acho que estou comprando extra virgem e, conforme as análises do mapa, os azeites mais consumidos e mais vendidos no Brasil como extra virgem não são extra virgem. E Flávio, a gente estava falando do termo lampante. Tudo isso que você descreveu, até do sabor rançoso, é isso que classifica o lampante? O consumidor, ele pode fazer o que para identificar? E a partir dessa situação, qual que deve ser a atenção maior a partir de agora? O virgem é um azeite que pode ser consumido, tem as suas qualidades. Pode ser um azeite rançoso, metálico e não ser lampante. O lampante
é aquele que é impróprio para consumo. Esse não podia estar em nenhuma gôndola, em nenhuma prateleira. E nas análises do Ministério, e aí fala a questão do problema de saúde, foi encontrado um azeite italiano e um português lampantes, ou seja, impróprios para consumo. Por que lampante? Porque só serve para acender lampião e estão sendo comercializados. Por isso a gente tem que ter muita atenção, são lotes, né? E aí são lotes identificados, mas esses azeites, as mesmas marcas, continuam entrando no Brasil, outros lotes, e como a análise sensorial não engloba todos os azeites que entram no Brasil, pode estar aí comprando azeite extra virgem, que é lampante, impróprio para consumo. E com certeza se está comprando azeite virgem como extra virgem. O Ibroliva agora pretende, então, fazer o que diante desse cenário? E esses lotes devem ser retirados do mercado? Porque também a gente está falando de uma importação que não vai parar, né? A produção de azeite na Europa, principalmente, que vem para o Brasil, ela está em pleno curso. Ela vai vir para o Brasil, vai ter entrada aqui para um comércio no segundo semestre ativo. Então, como é que fica essa situação do que está no mercado, do que vai vir para o mercado e até da produção brasileira, se ela fica mais competitiva em relação a esse tipo de assunto que coloca em xeque o comércio de outros produtos importados? Nós defendemos uma maior fiscalização das importações por parte do Ministério da Agricultura, melhorou muito, nós não tínhamos análises sensoriais, então esses produtos acabavam passando pela análise química, por uma questão química, uma intervenção química, mas agora o Ministério, com a análise sensorial, consegue. São poucos ainda os painéis, os laboratórios que têm condições de fazer isso, mas estão aumentando e nós queremos exatamente essa maior fiscalização. Queremos também alertar, e estamos oficiando as associações de supermercados e os PROCONs em todo o Brasil, para que também intensifiquem essa fiscalização, exijam as análises sensoriais. Com relação aos lampantes, eles foram retirados do mercado. Já os outros, nós não temos notícia de que foram retirados, porque precisariam ser retirados e voltar como virgens. E é isso que nós exigimos, porque se nós pegarmos aí as 4 principais marcas de azeites importados que estão nos nossos supermercados, as 4 rodaram no vestibular do extra virgem. Então, que elas venham para o supermercado como virgem. Isso, claro que afeta a produção nacional, porque a produção nacional é toda centrada em azeite super premium, em azeite extra virgem. O azeite tem todo um processo de transformação da azeitona em azeite, com cuidados como não ter contato com o solo, rapidez na transformação do azeite, da azeitona em azeite, ou seja, não tem todas as preocupações que não tem nesses outros azeites. E também o nosso azeite é do ano, é da safra, o consumidor consegue comprar imediatamente. O azeite, diferente do vinho, ele não envelhece, ele estraga. E esses azeites que são mandados para cá são azeites, de certa forma, estragados. Então, o que a gente diz é que o consumidor privilegie o azeite brasileiro, mas nós queremos que o azeite importado continue vindo, porque nós não temos capacidade produtiva para atender a todos os consumidores, mas que esse azeite entre no Brasil com a rotulação correta, que é virgem. E para isso nós precisamos aumentar a fiscalização pelo Ministério da Agricultura, pelos PROCONs e também uma maior responsabilidade pelas empresas que fazem a comercialização. Dado o recado, Flávio, muito obrigada por participar conosco. Conversamos com Flávio Albino Filho, presidente do Ibroliva, sobre fiscalização deste produto que é tão importante para a nossa saúde e também para o nosso consumo. Uma ótima tarde para você e bom trabalho por aí, Flávio. Eu agradeço, Isadora, e agradeço a CNN que a gente tem esse espaço para alertar o consumidor e poder ajudar na educação do consumidor para que ele saiba eleger o verdadeiro azeite extra virgem. Muito obrigado. Obrigada.